Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pelo Facebook da Priote Conteúdos. Está no ar mais um Jornada de Prata. Eu sou o Hugo Gervásio e estou aqui ao lado dos nossos comentaristas Danilo Góes. Prazer, boa noite a todo mundo. Boa noite, Estevão Júlio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no cenário do voleibol nacional e internacional, principalmente porque estamos em época de competições de seleções, em época de Liga das Nações. E o Brasil hoje jogou contra a Bélgica, partida vencida por 3-0, parciais de 25-23, 25-15 e 25-18. Brasil que entrou com a seguinte formação: Macris, Paula Borgo, Natália, Gabi, Bia e Mara. A líbero foi a Leia. Todo mundo praticamente entrou nesse jogo. A gente teve a entrada de Amanda, Maiane, Roberta, Lorene, Lara finalmente jogando, Natinha e Tainara. Estevão acompanhou esse jogo, Estevão. O que você achou dessa partida? A Paula Borgo voltando a se destacar. A gente teve também a Ana Roberta entrando no segundo set, marcando 2 aces, e a Natália se destacando também no bloqueio, anotando 4 pontos nesse fundamento. O bloqueio da seleção está funcionando muito bem desde o jogo contra a Itália, né? O Brasil bloqueou muito e hoje bloqueou muito bem também. Eu esperava um jogo mais complicado pelo primeiro set da Bélgica, né? A Bélgica, em alguns momentos, esteve à frente do placar, o Brasil teve que correr atrás do resultado para conseguir vencer o primeiro set. Então até foi 25-23, né? Foi bem apertadinho ali. Mas do segundo set em diante, o Brasil conseguiu abrir vantagens. Não, o segundo set foi 25-15. 6 pontos de vantagem, mas teve um momento no segundo set, o Brasil estava vencendo por 6 pontos e a diferença caiu para 2. O Zé Roberto teve que dar uma parada, conversou com a equipe e o time retomou a postura. Mas no geral foi um ótimo jogo da seleção brasileira, tanto é que é líder hoje, né, da Liga das Nações, né? A gente não esperava isso no início do campeonato, né? Pelo número de desistências e tal, a gente não sabia, era uma incógnita. O Danilo falava, né? Hoje eu não sei qual é a formação da seleção brasileira. E hoje a gente tem uma seleção aí em primeiro lugar com 34 pontos. Verdade. Lembrando que você pode compartilhar a nossa live pelo Facebook, pode comentar também a nossa live pelo Facebook. Além disso, você pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp pelo link que está na descrição do nosso vídeo. Entra lá, você conversa com a gente por esse link do grupo. Além desse link, você conversa pelo WhatsApp também, através do nosso número 99509-6355, repetindo, 99509-6355. E, ô Danilo, só para posicionar o pessoal aqui, o Brasil já está classificado, obviamente, em primeiro lugar, com 11 vitórias em 14 jogos, 34 pontos marcados. De acordo com todas aquelas dificuldades que a gente via no Brasil, desde antes de começar a Liga das Nações, muitos pedidos de dispensa e tal. Vamos lá, vamos repetir as dispensas. Dani Lins, Gabi Cândido, Camila Bright, Thaisa, a Denise, a Tássia e Drusila. São nomes de peso que pediram para sair. A gente previa que não seria tão boa assim essa Liga das Nações, ou você acha que o Brasil não está sendo uma surpresa com toda essa superioridade? Boa noite a todos, eu já dei boa noite, mandou de novo boa noite a todos. Eu tô surpreso, inclusive, com a posição que o Brasil vem se encontrando. Eu acho que o time está encaixando muito bem, isso é legal, porque como não tem uma seleção com suas principais jogadoras, podemos dizer assim, nem todo mundo são as principais jogadoras, o encaixe do time é o principal, é primordial, né? Porque uma seleção que não é tão qualificada, quando se junta com uma equipe, pode dar um caldo muito grande, está dando um caldo muito grande. Eu tô bem contente com o time brasileiro atualmente. Porém, eu acho que esse primeiro lugar não dá para ser tão comemorado assim. Por quê? As outras seleções não estão com seus times principais, né? A Itália agora nessa última semana, né? A Rússia nem se classificou, por exemplo. Pois é. A Itália agora nessa semana voltou a escalar jogadores, né? Um time mais alternativo, né? Sem botar seu time principal quando jogou contra a China. Inclusive, eu até comentava hoje em off que o principal jogo, na minha opinião, dessa Liga das Nações no feminino foi China e Turquia, né? A China vencendo de 3-2 da China e Itália, desculpa. A China vencendo a Itália por 3-2. Só para lembrar que a Itália jogou hoje contra a Turquia e venceu por 3-2. Isso. E ali os dois times com seu poderio de ataque, poderio de defesa, suas principais jogadoras, o jogo foi muito bom, né? Nós estamos vendo jogos com 60, 70, 80, 90 erros numa partida só entre as duas equipes. É muita coisa e isso prova que as equipes não estão se adequando ainda, colocando times alternativos, times com pouco entrosamento, né? Então, acho que o primeiro lugar do Brasil é muito bom, é para ser comemorado, sim, mas tem uma ressalva aí. Não quer dizer que o Brasil seja favorito ao título, vamos dizer assim. Então pode significar um pouco de ilusão esse primeiro lugar, né? Talvez sim.
Agora a gente tem que esperar um pouco também, porque Tandara e Carol com certeza devem voltar agora para a fase final. Tandara que estava treinando, recondicionamento físico, a Tandara realmente sempre teve problemas, né, para se adequar quando ela fica fora um pouquinho, claro, seu período de férias, para voltar para com seu físico. Mas eu tenho certeza que a Tandara vai voltar e vai voltar muito bem, vai ajudar muito o Brasil. E como eu disse lá no início da Liga das Nações, né, essa parceria das jogadores do Minas que estão na seleção tem feito a diferença, né? Uma Cris e a Mara, principalmente ali na rede, estão fazendo uma jogadinha muito boa, jogando muito bem. Mara cresceu a Macris, né, com aquela sua jogada característica, né, que é aquelas bolas de segunda, sempre surpreendendo o adversário, tem feito a diferença também. E a Natália, que jogou a partida inteira hoje, né? O que não vinha acontecendo. Que fez... Verdade, até esqueci de comentar da Natália. Sim, e o conjunto tá funcionando muito bem, isso é muito legal. A Leia tá defendendo muito bem. O time tá sacando melhor, tá bloqueando melhor. Não, isso quer dizer que o time tá tendo o melhor fundamento. Principalmente Ana Beatriz e Roberta estão sacando muito bem. Pois é. Pelo menos contra a Bélgica, a Ana Beatriz dificultou bastante o time belga com os saques. Volto a falar da Roberta, que entrou nos 2 últimos sets e marcou 2 aces, além dos outros saques que ela fez e dificultou a recepção. Estou gostando da Roberta, porque se a gente fosse ver a Roberta fazer uma projeção de acordo com o que ela apresentou nessa temporada pelo Sesc Rio de Janeiro, a gente ia fazer uma projeção totalmente negativa. E a Bia também, né? A Bia também. Ela não estando tão bem no ataque, eu diria, mas o bloqueio dela no Rio de Janeiro aqui, ela não funcionou, né? E tá funcionando na seleção brasileira já é um grande avanço. Eu acho que o time tem a crescer. Não diria hoje que é o favorito, né, por ser líder, mas tem a crescer e se encaixar com Tandara rapidamente ali. Carol também voltando. Natália cada vez melhor, né? Recuperando a tendinite crônica dela, que é complicado. Tendinite em joelho. Sim, a Natália, é bom você falar da Natália, marcou 11 pontos, 7 de ataque e 4 de bloqueio. E sobre a partida por inteiro, o Brasil marcou 43 pontos de ataque, 9 de bloqueio, 8 de saque. Isso é muito bom, 8 pontos de saque, acho que é um bom número. E foram 15 apenas em erros do adversário. O próximo adversário é amanhã, adversário do Brasil, 1h da tarde, é a Turquia, que jogou hoje contra a Itália, repito, perdeu de 3-2. A Turquia, que já está classificada em 5º lugar com 29 pontos. E nós já temos as seleções classificadas para as fases finais da Liga das Nações Feminina. São as seguintes seleções: o Brasil, a China, Estados Unidos, Itália, Turquia e Polônia. Aí eu pergunto a vocês, existe alguma surpresa entre esses 6 times classificados? Vocês já previam que fossem esses 6? Alguém aí que talvez não tenha feito por merecer, ou todos? O que vocês acharam dessa classificação? Acho que falta muito da Rússia ali, né? Que tava com um time bem jovem. Eu achava que a República Dominicana também tinha potencial para isso, mas foi muito irregular, fez boas partidas contra times mais fortes, mas oscilou um pouquinho contra times menores, inferiores à A República Dominicana venceu o Brasil. Pois é, perdeu ontem para a Polônia por 3-2, um jogão até. Mas, assim, eu esperava um pouco mais delas. Eu achava que elas conseguiam se classificar. A Itália, se eu não me engano, foi para 2º com a vitória de hoje. Só que tem um ponto a menos que o Brasil, né? Ficou com 33 pontos, mesmo número de vitórias. A China estava empatada com o Brasil, né? Mas que tinha uma vitória a menos. Algo Só assim. que aí com a Itália vencendo, subiu. Estava em 3º, era 4º, subiu para 2º, para vice-liderança. Para mim, essa lista é bem justa, né? Acho que quem passou, quem foi mais regular durante todo o torneio, né? Quem perdeu menos, mesmo as seleções, né? Revezando os times, hora colocando o time titular, hora colocando o time reserva, conseguiram manter o padrão de jogo e venceram um bom número de partidas, né? A grande surpresa fica sendo a Rússia, né? A Rússia por não estar aí, mas também levou uma equipe muito alternativa. Acho que a Bélgica também tem feito bons jogos. A Bélgica. Eu acho que poderia até conseguir uma vaga ali. Acho que dava para ter uma vaga nesses 6 aí. Se não oscilasse tanto também alguns jogos decisivos. Mas fizeram bons jogos. A Bélgica está crescendo bastante no voleibol. O jogo de hoje mostrou isso. Primeiro set muito bom e depois a queda de rendimento. E não é de hoje que vem fazendo bons jogos contra o Brasil, por exemplo. Então tem crescendo no cenário mundial. Seleção que vem crescendo. Lembrando que você nos acompanha pelo Facebook da Priority Conteúdos, então pode curtir aí a página da Priority, aí você encontra vários outros programas muito legais também sobre esportes. Você pode comentar a nossa live para conversar aqui com a gente, dar sua opinião aí, a sua sugestão, o seu elogio, sua crítica. Mande sua mensagem, conversa com a gente. É pra gente que a gente está fazendo, para vocês que a gente está fazendo. Exatamente, vamos aí discutir, falar aí o que vocês estão achando,
compartilhe a nossa live. A gente vai para um rápido intervalo. Só dá tempo também de você visitar o Facebook do Tabela Carioca. Lembrando que nós somos jornalistas do Tabela Carioca. Vai lá no Facebook do Tabela, vai no Twitter, siga a gente, vai no Instagram também. Acesse www.tabelacarioca.com.br. Fique por dentro também de tudo que a gente produz lá, várias reportagens, principalmente em ano pré-olímpico, em ano de Pan-Americana. A gente produz muita coisa legal lá de vários esportes, principalmente vôlei, basquete e futebol. E já já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Nós já voltamos com o nosso Jornada de Prata, já voltamos com pergunta do pessoal que nos assiste aqui, foi a Dilson, perguntando o seguinte. Aqui ele faz uma introdução, diz que no início as jogadoras estavam desacreditadas, muito novas, agora parecem bem com 7 vitórias, aí ele destaca o desempenho da Gabi, juntamente com a Natália, e a pergunta dele é a seguinte: se a gente acha que o Brasil tem real condição de ser campeão dessa Liga das Nações, aí o que vocês acham? Sinceramente, eu acho difícil, cara. Eu acho difícil, porque eu me surpreenderia muito, inclusive, se o Brasil se sagrasse campeão dessa competição, porque eu acho que tem seleções melhores, mais qualificadas, e que quando colocarem seus principais jogadoras, atletas para jogarem, provavelmente vão sair campeões ali, né? Vão disputar o título. Mas é isso, o voleibol tem crescido muito, e o voleibol é jogado. Se o Brasil jogar bem, encaixar bastante saque com defesa, bloqueio, no ataque a gente se vira, entendeu? E errar pouco, o Brasil tem que errar pouco. Hoje o voleibol é baseado nos erros, né? Quem errar menos vai vencer. Essa pergunta do Adilson Lima, acho que os Estados Unidos pode chegar aí, né? Se o Brasil pegar os Estados Unidos antes de uma final, porque a final tem todos aqueles ingredientes de ser uma final e tal, de que tudo pode acontecer, mas se pegar antes o Brasil pode ficar pelo caminho. Eu quero ver muito Brasil e China, não sei vocês. Eu tô ansioso para Brasil e China. Pra mim, acho que o teste maior também vai ser contra a Itália, né? Também. O Brasil jogou contra a Itália, mas jogou com o time reserva, né? Sim. Acho que dependendo de um jogo desse contra a China, contra a Itália, a gente vai saber como realmente está a seleção brasileira a nível mundial, né? Porque jogou contra o time reserva contra a China, né? A China veio com o time B, time C na primeira rodada aqui no Brasil. E com a Itália ontem a mesma coisa. Só no segundo set que elas foram colocando jogadores consideradas titulares, mas o que é muito pouco ainda. Verdade. Lembrando que assim como a Dilson interagiu com a gente, você também pode interagir entrando no nosso grupo de WhatsApp pelo link que está aí na descrição do vídeo, também pelo número 995096355, repetindo, 995096355, além, é claro, de comentar na nossa própria live do Facebook para interagir aí com a gente. Então um abraço aí para Dilson que está interagindo, que está nos assistindo. Nós já vamos entrar na parte da seleção masculina, que jogou contra Portugal e com facilidade venceu por 3-0, parciais de 25-19, 25-21 e 25-18. O Brasil que entrou com Cachopa, Wallace, Maurício Souza, Lucão, Douglas e Leal, Líbero Thales e Mike. Thales e Mike ficam ali se revezando. Entraram durante o jogo Alain, Bruninho e Isaac. Lembrando que nessa última semana de Liga das Nações Masculinas a gente teve a volta de Bruninho. O que você achou, Danilo? Bruninho voltando, o Brasil vencendo com facilidade. O que você achou dessa semana? Assim, o Brasil, o primeiro jogo perdeu, né, pra Sérvia, dos 3 jogos. Primeira derrota do Brasil na Liga das Nações, na verdade. Primeira derrota, um 3-2 para um time
bem reserva da Sérvia. Depois enfrentou China, né? Se eu não me engano. Isso, enfrentou China e venceu por 3-0. E o último jogo contra Portugal. Contra Portugal. Assim, semana passada, inclusive, eu falei que eles ganhariam facilmente, né? Dos 3 jogos, mas não foi isso que aconteceu. Contra a Sérvia. Perderam da Sérvia por 3-2. Foi um jogo com bastante erros, inclusive. O Brasil muito mal na recepção, muito mal mesmo. O Leal sofrendo muito com os saques da Sérvia. Que souberam jogar, né? Souberam jogar com um time inferior, forçou o saque, bloqueio, se virou bem no ataque. E é isso. Tirou pontos da seleção brasileira. Uma grande vitória deles, inclusive. Não podemos desmerecer a vitória dos adversários. Mas a gente esperava sempre mais, né? A gente esperava um Brasil forçando mais o saque também, atacando e não ser tão passivo, né? O Brasil foi muito passivo, recebeu muitos saques forçados da Sérvia e não conseguia passar, né? E a gente sentiu um pouquinho de falta. Vamos ver o que acontece, porque Portugal e China também não trazem tantas dificuldades para o Brasil. Não é muito parâmetro, né? Não é um grande teste. Exatamente. Mas feliz pela volta do Bruninho. Feliz pela volta do Bruninho. Tem tudo para melhorar aí, ganhar ritmo de jogo e crescer com esse time. Mas eu fiquei preocupado com o passe. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Vamos ver agora. O Brasil joga 2 semanas seguidas em casa, né? Em seu território, com sua torcida. Vamos ver se encaixa. Mas com certeza o Renan vai querer encaixar esse time aí. Exatamente. Sobre o jogo contra Portugal, vencido por 3-0, a gente teve aqui, eu vi o Leal, né? Eu fui olhar as estatísticas, o Leal teve uma ótima média de acertos. Marcou 15 pontos, 12 de ataque em 18 tentativas. Isso. Recebeu 18 bolas e virou 12, é uma ótima média. Bom. E além de 3 pontos em aces, 3 pontos em saques. O que você está achando, Estevão? O Leal, que desde que chegou está fazendo grandes demonstrações pela seleção brasileira. O Leal não sentiu muito essa questão da pressão, né, de jogar com a camisa só no primeiro jogo brasileira. Depois deslanchou e já... E no primeiro ele nem foi como titular, né? Ou ele foi? Não, ele entrou no decorrer do jogo, Mas ele entrou muito bem, as bolas que ele recebe, ele ataca com muita velocidade, com muita força, né? Não tem medo do bloqueio, vai pra cima mesmo. Inclusive nesse jogo da Sérvia, o primeiro set, ele estava muito bem, virando boas bolas e tal, mas a seleção caiu muito de rendimento, né? Muitos erros no passe, como o Danilo falou, mas o Leal tá correspondendo ao que a gente esperava dele, né? Do que jogou aqui no Brasil, tá jogando bem na Itália, foi campeão, né? E tá jogando muito bem na seleção brasileira também. Não é bem uma surpresa, né? De acordo com tudo que Leal vem demonstrando. A carreira dele mostra que ele Sim, a carreira dele fala por si só. O Brasil vai ter sua próxima semana aqui, em Cuiabá, e vai enfrentar a Bulgária na próxima sexta-feira, às 9 horas, começando aí essa 9 da noite, não é isso? No 21 horas, não é isso? 21, isso, 9 da noite. Aí. Obrigado, Danilo. Às 9 da noite. Brasil que agora é segundo colocado, e não oitavo, né? Segundo colocado com 8 vitórias em 9 jogos, 22 pontos marcados. A Bulgária, time que o Brasil vai enfrentar, é 12ª com 3 vitórias em 9 jogos. Ela marcou apenas 8 pontos. Danilo, você estava falando antes de começar o programa sobre o Wallace, né? A partida foi contra a Sérvia ou contra Portugal? Foi contra Portugal. Teve 28 bolas e apenas... 26 bolas, virou apenas 9, né? E depois o Alan entrou no quinto set. Não, foi contra a Sérvia. Desculpa, foi contra a Sérvia. E aí no quinto set o Alan entrou e fez 6 pontos no último set. Assim, o que ele não fez em 4, o Alan fez em um set, vamos dizer assim. Eu tô preocupado também com o Maurício Souza, acho que não vem virando muitas bolas, o bloqueio tá muito mal. O Bruninho, eu espero que ele melhore. O Bruninho não, desculpa, o Lucão. Com a volta do Bruninho, eu espero que o Lucão melhore, porque o Bruninho e o Lucão têm um entrosamento muito bom. Em qualquer lugar, o Bruninho só dá uma olhada, o cara já sabe o que vai fazer, dá uma chutada para ele. Ele tem uma bola china muito boa com o Bruninho, que não é tão usada no masculino, mas com o Lucão encaixa muito bem. E vamos ver se o Lucão melhora um pouco nesse sentido, né? Encaixando mais com o Bruninho. Mas eu acho que o Brasil está faltando bloquear mais os centrais, né? Acho que o Flávio tem entrado muito bem, muito bem. Se eu não me engano, ele entrou também contra a Sérvia no último set, fez 6 pontos de ataque em 6 bolas recebidas. Então ele virou todas as bolas 100% de aproveitamento. Bom você ter falado do bloqueio, porque contra Portugal, o Brasil não bloqueou nenhuma bola. Pois é. Foram 43 pontos de ataque, 3 de saque e 29, e Portugal errou bastante, 29 por erros de Portugal. O Brasil falar. O ataque de Portugal não foi tão eficiente assim, o Brasil tem que bloquear até por eles bolas, não terem sido tão eficientes assim, né, também não teve tanto bloqueio. E é isso que a gente... Não, eu já vejo o contrário. Como o ataque de Portugal não é tão eficiente, o bloqueio tem que aparecer, entendeu?
E não foi isso que aconteceu. Claro, amortecer bolas também é importante. Mas praticamente não foi isso que aconteceu. Portugal, quando ia para o ataque, virava a bola. Entendeu? Só que aí é que acontece. A seleção inferior erra bastante enfrentando a seleção brasileira. Então, muitos erros da seleção portuguesa, o que facilitou um pouco da vida do Brasil. Porque, assim, não foi um jogo tão limpo, vamos dizer assim, tão claro da seleção brasileira, não. Só queria chamar a atenção para as estatísticas do Wallace, né, na partida contra a Sérvia, que ele teve 26 tentativas, né, e virou apenas 9. A gente volta àquele assunto, quem acompanhou o Sesc Rio de Janeiro de perto sabe muito bem como é o comportamento do Wallace em partidas em que ele se encontra em situação adversa. O Sesc, quando perdia, o Wallace parecia que ele entrava num desequilíbrio emocional, algo do tipo. Isso. Porque as bolas que eram lançadas ao Wallace, ele virava do jeito que ele bem entendia, virava de qualquer jeito. E o Wallace sempre recebe muitas bolas. Na seleção brasileira, é claro, e no Sesc mais ainda. Tanto que o Danilo já abordou aqui várias vezes, observando que ele foi o maior pontuador de tanto receber bolas. Isso. Porque ele errava muito também. E quando o Sesc entrava numa situação adversa, perdendo a partida, ele apenas atacava a bola de qualquer forma e assim ia perdendo. Então, eu acho que isso é até um bom sinal, o Brasil ter se encontrado nessa situação contra a Sérvia, para a gente ver já como o Wallace vai se comportar numa situação difícil, porque a gente está numa fase classificatória ainda, vai vir fase eliminatória. Então, acho que é bom o Wallace botar mais a cabeça no lugar, né? Ter mais calma na hora de definir. Porque não pode ser uma situação adversa que vai tirar o controle emocional de jogador do tamanho do Wallace, o jogador que tem toda essa carreira que o Wallace tem. Campeão olímpico, né? Campeão olímpico. Então a gente tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado para virar essas bolas e não se deixar levar pelo momento emocional da partida. Tem outro lado também essa questão. O Wallace não foi bem, mas entrou um Alan muito bem e contribuiu para a vitória. Eu até comentei, acho que há 2 programas atrás aqui, se alguém poderia disputar vaga com o Wallace ali. Eu falei do Alan, né? O Nego Duda falou, não, o Wallace é insubstituível, mas não, se sim. ele der mole, o Alan tá correndo por trás. Será ali. que isso pode acontecer? Eu acho que o Alan ele mais disputa mesmo é com o Evandro, né? A vaga de reserva, vamos dizer assim. Mas o Alan fez uma temporada gigante, né? Na Superliga e agora está se mostrando ser um grande jogador para momentos complicados, inclusive. Então é bacana isso. E algo positivo também, estava falando do Leal. O Leal, mesmo contra a Sérvia, por exemplo, que ele passou muito mal, foi muito mal na recepção, mesmo assim, ele errando um passe, vamos dizer assim, C para D, o Cachopa colocava para o alto, ele virava a bola com bloqueio triplo, que é uma característica dele. Ele sabe que ele não é bom no passe, então ele tem que resolver no ataque, entendeu? E eu acho que se acertar, o problema é que não foi só o Leal que foi mal, o Lucarelli foi mal no passe, o Thales eu também não vejo que ele tenha feito boas partidas. Inclusive, vi algumas discussões sobre isso. Até conversando com o Marco aqui, né, jornalista nosso também aqui do Tabela Carioca. Conversei um pouquinho com ele sobre isso para entender um pouco melhor. E eu vejo que... Por que não testar o Mike jogando a partida inteira? Seria interessante também, não acha, Estevam? Bom jogador. Não é? Eu acho interessante. E vamos fazer o teste. Não sei se eles fazem esse teste em treinos, né? Provavelmente sim, né? Rodar mais o elenco é bom, né? Porque o Renan conseguiu encaixar... jogadores. O Renan conseguiu encaixar o Mike como um grande defensor e o Thales como um grande passador. Mas acho que em muitos momentos o Thales não vem fazendo grandes partidas assim no passe, né? Vamos ver mais pra frente, porque eu confio nos dois e eu acho que eles têm tudo pra dar o melhor aí pro Brasil. Sim, e o Adilson continuou participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso grupo de WhatsApp, lembrando que o nosso link está na descrição do vídeo, você entra lá e conversa aqui diretamente com a gente, participa ao vivo do Jornada de Prata. O Edilson tá lembrando que Lucarelli tá fazendo uma grande Liga das Nações também, né? O Lucarelli, ele lidera o ranking de pontuadores ou não? Não, ele liderava como o melhor atacante até a última semana, não confio. Mas é o quê? Mais pontuação, melhor média? Não, melhor aproveitamento. Melhor aproveitamento. E excelência de ataque. O Brasil todo estava com os seus jogadores lá. Era Lucarelli, Leal e o Wallace, os 3 entre os 10 primeiros. Isso é bem positivo. No time ideal, o Lucarelli aparece também, né? Da última semana ele apareceu. Que eles fazem. Mas não dá, porque às vezes eles relevam alguém, tiram outros, para deixar todas as seleções ali. Mas eu acredito que o Brasil está muito bem no ataque. Está faltando bloqueio, o Brasil não aparece com ninguém desde os 20 primeiros em bloqueio, não sei se mudou agora, era o Flávio que estava ali. Isaac de vez em quando, né? Mas o Isaac é reserva. Era o Flávio que estava ali, porque eles fazem por média de 7, o Flávio sempre quando ele entra, ele faz a diferença no bloqueio, então ele aparecia. Mas em saque, em bloqueio, o Brasil não aparecia muito bem, nem em defesa e recepção.
Vamos ver. É o que a gente tá vendo que não vem bem no Brasil mesmo, né? Que dá para encaixar mais. Recepção, bloquear, sacar. Acho que os 3 fundamentos, inclusive, se juntam bastante, né? Se você erra em algum deles, você pode... Pois é. A defesa vai aparecer mais, se sacar bem, bloqueio aparece, defesa aparece. É isso. Todo um ciclo. Exato. A gente vai encerrando aqui a nossa pauta de seleção masculina. Vamos para um rápido intervalo. Só dá tempo de novo de você ir lá, curtir o Facebook da Priori Conteúdos, curtir também o Facebook do Tabela Carioca. Entra lá no nosso Instagram também. Entra no Twitter do Tabela Carioca, fica por dentro lá de todo o nosso conteúdo. No site também do Tabela Carioca, www.tabelacarioca.com.br, e baixe também o aplicativo da Priori Conteúdos, fique por dentro de tudo que acontece lá também. Um belo conteúdo para você que curte aí esportes, curte desenhos também, vários vídeos legais para você acompanhar lá. Vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata. A Priori Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priori Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta. Nós voltamos já com o nosso Jornada de Prata. Já falamos aqui sobre seleção feminina de vôlei, sobre seleção masculina. Vamos entrar agora na pauta de mercado. Mercado aí se agitando para a nossa só próxima Superliga feminina e masculina de vôlei. E começamos pelo América Mineiro. América que contratou o Jonatas, ponteiro que está vindo do Caramuru, né? Caramuru, ponteiro de 25 anos, 1,93 m. Estava assistindo um vídeo dele hoje para conhecer mais do jogador. Jogador com uma impulsão muito boa. Um ataque poderoso também. E quando o time precisa dele no bloqueio, ele aparece muito bem também. América Mineiro que está se... Ótima contratação do América Mineiro. Eu ia comentar isso. Tem montado um time legal, né? Para a circunstância do time que tá entrando agora, financeira inclusive. Tá montando um time legal, pegando peças interessantes em times inferiores, mas tá se montando legal. Alguns jogadores do Cruzeiro, inclusive, né? Que o América Mineiro tem uma base, tem um empréstimo ali com o Cruzeiro, né? Como é que fala? Um acordo. Uma parceria, né? Uma parceria. Uma parceria entre os dois times, bem bacana. Vai pegar bastante jogadores da base, jovens, 18, 19 anos. Bem bacana, tô gostando do que o América Mineiro tá fazendo. É um trabalho pra gente ficar atento aí, né? Pra tentar Vamos ver aí, tá com um técnico bom. O técnico do América Mineiro treinava a base do Cruzeiro. Isso, exatamente. Tá com um técnico bom, então assim, se o time encaixar, dá uma liga ali e consegue beliscar ali um playoff, sim, né? Tá bacana, tô gostando de ver o América Mineiro no mercado. E o Flamengo segue a sua saga no mercado, contratando jogadoras não muito conhecidas, mas a gente tem aposta aí no Flamengo, aposta sempre em cima do técnico Alexandre Dantas, que a gente conhece a sua qualidade. O Flamengo vem agora com Beatriz, uma aposta, e a líbero Gabriela Dutra. Fala aí um pouco sobre a Gabi, Estevão, você que conhece a jogadora. A Gabi eu conheço desde a infância, né, lá do bairro que eu moro, até alegria pra todo mundo lá, ver ela no Flamengo. Imagina. Qual bairro? De Belfort Nova Aurora, Belfort Roxo. Nova Aurora, Belfort Roxo para o abraço Flamengo. pra todo mundo do Belfort Roxo aí. Para o Brasil inteiro agora, né? Na Superliga vai pro Brasil inteiro. De Belfort Roxo pro Brasil agora. Espero que ela jogue de verdade. E a Gabi fez a base toda no Fluminense. Foi campeã Fluminense, campeã internacional, inclusive. Estava inscrita na última Superliga pelo Fluminense também, mas não jogou, né? Porque o Fluminense tinha a Sassá como líbero titular, a reserva, não lembro quem era a reserva do Fluminense na posição. Lembra quem era? Mas Sassá jogava, né? Mas a branquinha. A Gabriela estava lá inscrita, tem essa experiência ali de quadra, né? Não jogou, mas tem essa experiência da equipe, base, né? Isso aí, treinando, vestiário, isso aí. Uma boa aposta do Flamengo. Idade? 21 anos. 21 anos?
Boa sorte aí pra Gabriela na próxima temporada com o Flamengo, que represente muito bem aí Belfor Roxo. Beatriz, você conhece a Beatriz? Bia é uma ponteira. Ela atua como ponteira e oposta. Já foi campeã, se eu não me engano, ela é paranaense mesmo. Ela estava no Maringá, não é isso? Não tenho informação. Não, ela estava no Maringá, ela disputou agora a Superliga B. E eu estava no jogo lá do Flamengo contra o Maringá. E ela jogou como ponteira nesse jogo. E grande atacante, não é tão alto, mas tem uma impulsão muito grande. E ela já ganhou Taça Paraná, que é uma competição de base ali muito importante e tal, inclusive pelo estado do Paraná. Ela já foi campeã, MVP da competição, inclusive. E, inclusive, quando eu estava cobrindo já a partida do Flamengo contra o Maringá, eu vi alguns jornalistas ao meu lado comentando, inclusive, sobre a Beatriz, sobre a Bia, já falando dela. E aí, claro, eu fiquei de olho e já fui correr atrás para ver quem era atleta, e realmente é uma grande jogadora e é uma boa aposta do Flamengo. Eu não sei se ela deve atuar, né? Eu espero que sim, né? Ficar entre as 4 ponteiras ou como oposta, eu não sei o que vai fazer, porque ela realmente é uma jogadora flexível. E eu tô gostando de ver o Alexandre, inclusive, quando a gente tinha as entrevistas com ele, inclusive na semifinal, quando o Flamengo conseguiu a vaga para a Superliga, eu conversando com ele, ele falava muito da base dos clubes cariocas, e eu acho que com certeza a Gabi é uma aposta desse nível, né? Ele falava muito da base do clube dos times cariocas, que o voleibol carioca é muito importante para o país, e os times não viam isso com tanta importância. E ele frisava muito isso, que agora o Flamengo está querendo ver isso. Então é muito bacana essa parte dele de realmente identificar a força do nosso voleibol carioca, né? De dar oportunidade mesmo para essas atletas que não tinham tantos times aí para elas entrarem, e agora cada vez mais com as equipes entrando na Superliga A, eu tô achando bacana isso. Já entrou no Flamengo, né? Era um peso na carreira muito legal. Só para adicionar o que você disse sobre base, antes do Flamengo iniciar na Superliga C, a tabela carioca foi até o treino do Flamengo, eu como repórter e o Diego Maranhão como cinegrafista, a gente fez uma reportagem lá, entrevistamos algumas atletas, falamos com o Alexandre, e muitas das jogadoras que estavam indo para o Flamengo naquele momento, fazer parte da Superliga C, estavam retornando ao clube, porque em determinada época o Flamengo trabalhou só com a base de vôlei. Exato. O Flamengo não tinha mais um time profissional, então as atletas praticamente se formavam na base do Flamengo, e quando faziam ali por volta de 20 anos de idade, iam para um outro clube. A Nandiala foi até para os Estados Unidos jogar lá, ela fez faculdade lá e retornou ao Flamengo. Então o Flamengo pegou algumas jogadoras de volta, jogadoras que fizeram a base, mas por causa dessa ocasião aí do Flamengo não continuar com o time profissional, terminando só na base, essas jogadoras tiveram que sair e depois retornaram ao time. Falando da Nandiala, inclusive, na semifinal que o Flamengo se classificou, eu fui entrevistar ela chorando, aos prantos, de verdade, foi até um momento emocionante, inclusive. A gente tem que se segurar na hora, que foi bem bacana. Ela chorando muito e falando toda essa retomada dela, que ela foi para os Estados Unidos e tinha proposta da Europa, inclusive. Né? Ela me contando que eu tinha proposta da Europa, mas quando eu vi o projeto do Flamengo, vi o projeto do Alexandre, é o meu clube, é a minha paixão, eu sou flamenguista, então assim... Muito legal, né? Já fiquei aqui na base e quando eu vi, eu não titubeei, falei, eu vou voltar para o Rio de Janeiro, é minha casa, meu local. Muito bacana isso, né, cara? É muito legal. E mostra realmente o trabalho do Alexandre muito bem feito de frisar ali da base carioca. E ela que sofreu contusão até durante a Superliga B, ficou... Começou lesionada no comecinho ali teve que ficar um tempinho fora. Depois ela voltou. Exatamente. Falando agora sobre o Osasco anunciou praticamente um pacote aí, né, nesses últimos dias. Fez igual o Rio, né? O Sesc RJ. Mara, Pri Heldes, Vanessa Janke e Ellen Braga. Vanessa Janke, que se pronuncia? Deixa eu falar que eu não sei, eu só falo Vanessa. Vanessa, tá bom, Vanessa. Vamos lá repetir. Pri Heldes, Vanessa Janke e Ellen Braga. Chegando aí ao Osasco. E Mara também, quase que eu esqueci. Mara. Como é que você vê esse pacote chegando pro Osasco, o Osasco vindo forte para a próxima Superliga, Estevão? Com certeza, bons jogadores, né? Já com um bom nome no mercado do vôlei. A Mara, a gente está vendo ele jogar pela seleção, jogando muito bem. O Osasco vem forte para a próxima temporada da Superliga. O que você achou, Danilo? Bacana, né, cara? O time do Osasco está se reforçando e eu acredito muito se a Roberta conseguir
né, já vinha com a Bia no Rio de Janeiro. Se ela se encaixar com Ainda Bia, tem a Roberta com e a Bia Bia e aqui, Mara né? ali, cara, dá um time legal. Já foram anunciadas antes. Dá um time bacana. A gente sempre fala que a Roberta defende muito bem, saca muito bem. Então dá pra entrosar bastante o time. E Vanessa é atleta militar, se eu não me engano. Acredito que ela seja atleta militar. Tava no SESI, inclusive. SESI Bauru. Grande jogadora. Boa jogadora também. Quem é outra? Prieldes. E Ellen Braga. Que atuou... A Ellen tá voltando. Exatamente. A Ellen tá voltando. E a Prieldes atuou para Clube, Fluminense. Bons nomes. Temos bons nomes aí. Nomes interessantes. Dá pra compor ali o elenco, né? Eu acho que os times têm que compor o elenco. Sim. Não adianta ter um time só titular, lesionou e aí? Vai jogar quem, né? Não só lesionou, tá mal, vai entrar quem? Então tem que ter uma substituta ali à altura, vamos dizer assim. Foi assim que o Minas foi campeão. Exatamente. Né? Bacana, gostei. E não adianta ter elenco se não rodar também. Exato. Igual o Giovanni fez no Sesc Rio de Janeiro. Mercado internacional agora, a Cocheleva, que jogou pelo Sesc Rio de Janeiro, tá indo pro Guangdong Evergrande da China. Cocheleva que não fez a temporada de acordo com as expectativas no Sesc Rio de Janeiro. Muito abaixo. Bateu aqui, muito. voltou, ficou 6 meses e... O pessoal tava até comentando. Eu conheci Rio de Janeiro. Achei né? até... É meio chato até falar sobre pesado, isso. né? O pessoal falando, Pesado. Não, veio passear, foi o carnaval nas praias, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Acho que Cocheleva, o Rio de Janeiro pra lá, acho que não era novidade, né? Ela já veio aqui, tava nas Olimpíadas. Então é sacanagem as pessoas falarem isso. Lembra Mas daquela foi muito vez, abaixo. Danilo, que a gente foi fazer Sesc Fluminense? O pessoal tava alfinetando ela. Isso, e que eu fui conversar com ela não entendeu de jeito nenhum o que eu Ela falei. não entendeu. O pessoal entendeu fora do ginásio que eu Foi falei, triste, ela foi triste. não me entendeu. Até Ela tem um quem não inglês sabe bem enrolado, né? Ela tem. Eu entendendo, inclusive, eu tava ao lado entendendo, ela não estava entendendo a pergunta. Exatamente. E para depois você transcrever o que ela fala em inglês é uma dificuldade imensa. Sobre a Liga Chinesa, você conhece alguma coisa, Danilo, Guangdong Evergrande? Pelo menos a seleção da China é forte. A Liga Chinesa não é tão forte. Se eu não me engano, o Evergrande é o time que a Tandara estava, né? Antes de vir pro Rio. Acho que sim. Acredito que sim. Ela estava em um dos times chineses, né? Obviamente Acho que estava na agora China. deve ficar um pouco mais forte, né? Azul tá voltando pra China, né? A temporada chinesa é menor, se eu não me engano, também. São 4 meses, eu acho que só. Bem 5 curtinho. meses de contrato, é bem menor. Eu acho que a Cocheleva é legal também, já tá numa idade avançada, né? Se ela se recuperar direitinho de tudo, do condicionamento físico dela, acho que ela não chegou a ficar 100% no Rio, tenho certeza que não. Não, ela teve Não uma deu tempo. contusão grave no joelho. Pois ela teve contusão grave, tava Veio de uma voltando. contusão grave, tava voltando. Então, acho que ela não chegou a ficar 100%, porque não era normal. Muito A atuação regular, dela não muito foi regular. normal, não foi bem abaixo que a gente espera de A exemplo Cocheleva. também do Penchev, que chegou pro time masculino. Ele teve lesão também, sim. eu não me lembro se ele chegou com lesão. Mas ele já tinha teve uma dificuldade já, né? No Tinha. passe ali já tinha uma dificuldade muito grande. tinha. Tecnicamente, né? Mas de acordo com o Tecnicamente, já era físico. dele. Ele não chegou tão badalado quanto a Cocheleva no time feminino, né? Também. Mas chegou badalado por ser o primeiro verdade. jogador estrangeiro no time do Sesc Rio de Janeiro. O que É não é tão verdade. difícil porque o time é de 2016. Agora eu acho que o time vai ficar muito melhor. Com o Jean Martins, o pessoal ali. Vai, com certeza. O nível de ponteiro é muito superior, com todo respeito ao Penchev. Mas o Jean Martins está com um nível excelente e jovem. Porque o cara já tá ali jogando muito, mas é jovem, então assim, tem muito a melhorar, tem coisas novas. Vai se moldar. Experiência, principalmente, é muito Com importante o no voleibol voleibol. daqui. Exatamente. Já que a gente está falando do voleibol carioca, a gente vai falar sobre a Mayhara agora, que jogou pelo Sesc Rio de Janeiro e foi anunciada pelo Bauru. Estevão, a Mayhara que não teve tantas oportunidades assim nessa última temporada, acho que é uma ótima jogadora, Sim. vai se desenvolver bem no Bauru. O que você achou dessa contratação, Estevão? Ótima contratação do Bauru, como você falou. No Rio poderia ter jogado mais, né? Contribuído mais. Sempre que entrava muito bem, marcava bons pontos, bloqueava também. Uma perda grande para o Rio de Janeiro, e o Bauru foi bem ao mercado, né? E vai contar com a jogadora na próxima temporada. Fez muito bem, cara. Eu sou fã do voleibol da Mayhara, fez muito bem, porque ela não foi aproveitada no Rio, Sim. né? O Não, Bernardinho na deixou ela de temporada- lado, a Bia não vinha bem e ela não colocava a Não. Mayhara em quadra. Na temporada anterior a essa, ela foi muito utilizada. Pois é, Muito, e muito foi bem utilizada. triste, inclusive, não sei se fui eu ou foi você que entrevistou ela no final da partida. Fui eu. Foi você, Fui né? Eu eu. estava ao lado. Ela Tinha- bem triste, segurando o choro. E O- não tem muito o que falar. Você pergunta pra ela, e aí,
o que aconteceu. E O ela é Sesc Rio de difícil. Janeiro havia perdido pro Bauru, né? Ele sendo Exato. eliminado ali, acho que após 11 A anos. Catífone fazendo uma partidaça. Sim. Partida da vida Depois dela, de 11 diria. anos, o Sesc não chegava a uma semifinal, Isso, algo do isso. tipo, né? Aí eu fui entrevistar a Não, Manara. o Sesc nunca tinha deixado de estar nas semifinais. Sim, desde a sua criação o projeto lá, Sesc, exato. desde o projeto Sesc. Que veio de Curitiba pro Rio, nunca Isso. mais o Sesc tinha deixado de ficar lá em cima. Aí fui conversar com ela. É claro que existe a tristeza normal já de Claro. você ser eliminada. É claro que você fica triste, só que você via o abatimento nela porque ela realmente não foi muito utilizada. A primeira Então, palavra dela, inclusive, foi é difícil, né, cara? E de É. cabeça baixa, assim, que você Sim. vê que a frustração da atleta de não ter feito nada, É, porque ela não conseguia, ela não pôde foi fazer nem dada nada, a né? chance E da a Manara Bia- de fazer alguma coisa pelo E a time. Bia vinha de lesão, né? Tava parada um Sim, tempo, ela ficou parada aí um o Bernardinho tempinho. colocou ela pra jogar de novo e não saiu mais, né? A Mariana Sim. acabou ficando de fora. Sim. É, eu achei que ela foi mal utilizada ali no Rio. Dava pra ela ter jogado mais, com certeza, é uma grande atleta. E vai fazer grande temporada, eu espero, né? A gente espera. Não, vai. Que provavelmente vai fazer uma Vai grande sim. temporada pelo vôlei Bauru, pelo SESI Bauru. E que é uma grande contratação, eu diria. Grande contratação. Só pra gente fechar esse assunto do mercado do vôlei, o Adilson participando com a gente de novo, o Adilson Lima, ele diz o seguinte: os clubes de camisa deveriam investir de verdade no vôlei, quer masculino, quer feminino. Este ano só o Botafogo mesmo no masculino, segundo ele. Será que o Lorena ainda tem gás para mais um ano? O Botafogo, como ele mesmo falou, investiu bastante, né? Acho que se algum momento da temporada do Lorena não tiver tão bem assim fisicamente, questão de fôlego ou alguma lesão e tal, vai ter algum substituto pro Lorena, né? É o Abuba, não é isso? É Abuba? Abuba. Não, Renan. o Renan, desculpa, é o Renan. Bom jogador, Renan. Renan. O Abuba foi pra onde mesmo? Ele trocou de time. Trocou de time, ele tava no Taubaté. Bater. Ele Não, trocou de a gente- time, depois isso a é gente verdade. Vai lembra. estar no Trocou de time. Pan-Americano com a Depois a gente seleção lembra. brasileira. Vai estar né? bem Vai, lembrado, tá no vai estar no Pan-Americano. Pan-Americano com a seleção brasileira. Falando sobre o Lorena, tem, cara, tem, porque o cara tem um vigor físico muito bom pra idade que ele tem. E Ele já bateu 40? Já, ele tem Já. 41. se não me 41. engano. Mas tá bem fisicamente. Muito, né? tá Sem bem, cuida. tá bem. É um bom jogador. E outra coisa, ainda tem um tesão de jogar, vontade, gana de vencer. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando o Lorena entra dentro de quadra, ele se transforma. Às vezes, eu acredito que ele passa do ponto, Passa dos limites, discutir com o pô. juiz, apontar dedo, leva cartão vermelho, cartão amarelo, vários jogos. Mas, assim, por outro lado, eu vejo uma vontade muito grande de vencer. E, cara, se você não tem vontade, você não entra em quadra pra querer vencer, cara, não sei o que você tá fazendo ali como atleta, entendeu? E o Lorena tem isso o tempo todo, então eu acho que ele põe os atletas pra cima, tá mal, vamos lá. Ele briga mesmo, o Robinho erra uma bola, e aí, cara? Bate palma na cara dele, e aí, vamos, acorda, entendeu? Então é um cara muito importante para o voleibol do Botafogo, e eu diria para o voleibol brasileiro. Não é à toa, ele é recordista de pontuação de uma competição só, né, na Superliga. Jogando ainda pelo Vôlei Futuro, se eu não me engano, Instinto Vôlei Futuro. Então, assim, o Lorena tem sim, tem vigor físico para isso e voleibol para mostrar. Verdade, Lorena que ele agita a torcida, né? Quando ele chega aos jogos. É isso, cara. Ele Chama a galera ele pra inflama cantar, mesmo isso ali. aí. A torcida do Importante. Botafogo é enlouquecida com ele, do mesmo jeito que ele é enlouquecido pelo Botafogo. É muito legal. Ele gostou, abraçou de verdade o projeto, Sim. né, e quis realmente mostrar. Tem um técnico muito bom também, com muita vontade, muita gana de vencer. É legal isso, porque eu acho que o voleibol tá com os técnicos que estão ali, né? Já estão há muitos anos no mercado, vamos dizer assim, não que estejam ultrapassados, mas que estão ali há muito tempo no mercado. É legal ver gente nova, cara nova, porque os caras estão com vontade realmente de crescer e fazer sua história no vôlei. Realmente. Chegando ao final da nossa jornada de prata, vamos falar agora sobre vôlei de praia. Teve Vamos. dupla brasileira campeã. Teve, cara, no masculino agora, né? Já tinha acontecido no feminino e pela primeira vez no masculino. Evandro e Bruno Schmidt bateram, e finalmente bateram os caras. A dupla norueguesa Mal e Sorum, que venceram 3 das últimas 4 etapas que eles disputaram, né? Os caras estavam invictos há mais de quase 30 jogos, na real, que eles não perdiam. Então, assim, não é qualquer dupla que eles bateram. E é muito legal porque as duplas brasileiras estão crescendo no momento ideal. Semana que vem já começa o Mundial, inclusive a gente vai trazer tudo aqui, né? Vamos falar um pouco mais sobre o vôlei de praia aqui no programa da semana que vem, porque é um Mundial, né, cara? A dupla vencedora em cada naipe já se classifica automaticamente para as Olimpíadas de Tóquio, né? Então é um campeonato importante, óbvio. Depois das Olimpíadas é o principal campeonato no voleibol de praia. Então, e foi bem bacana isso, eles cresceram agora, subiram um pouco no ranking também, enfim. E no feminino, Agatha e Duda e Maria Antonelli e Carol fizeram a disputa do bronze ali. Elas perderam nas semifinais e disputaram o bronze.
a dupla... E Ana Patrícia e Rebeca, que vinha, né, como sendo uma grande dupla no feminino, perderam para as que foram campeões, as australianas, a Clancy e a Del Solar. Então assim, a gente está com duplas boas, crescendo, no momento certo, né? No masculino teve essa dupla norueguesa, né, que está disparada aí na liderança, mas no feminino está muito equilibrado mesmo. Eu posso até citar aqui, que eu anotei aqui, inclusive, a dupla que fez a final contra os australianos agora, a dupla americana, a Stockman e a Larsen, é apenas a 5ª dupla dos Estados Unidos. Caramba! É a 5ª dupla, então assim, tá bem equilibrado, né? Tem muita gente na frente ali, tem a Walsh, tem a Huggs e a Summer, enfim, tem a Kleinman e a Rose, enfim, que são as 2 primeiras colocadas. Então, assim, é a 5ª dupla dos Estados Unidos, e é uma competição 4 estrelas, importante, com as principais duplas em atuação. Então, mostra que o voleibol feminino de praia, né, tá bem equilibrado aí. E é isso, semana que vem a gente traz um apanhado bem detalhado aí do Mundial de Praia. Semana que vem uma atenção especial ao nosso voleibol de praia. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook da Priori de Conteúdos, você que participou com a gente, um grande abraço. Semana que vem tem mais de novo, às 7 horas. Não se esqueça de entrar no Facebook do Tabela Carioca. Lembrando que todos nós somos jornalistas do Tabela Carioca. Vai lá no nosso Facebook, no Twitter também, Instagram, Tabela Carioca em todas as redes sociais. Entre também no nosso site www.tabelacarioca.com.br. Lá tem várias reportagens para você ficar por dentro de todos os esportes. Também curta a página da Priori de Conteúdos, se você ainda não curtiu. Baixe o aplicativo também da Priori de Conteúdos e fique por dentro de tudo de legal que eles produzem lá. Vários vídeos, desenhos, jogos para você. Sempre conteúdo muito bacana para você curtir aí também. Até a próxima e tenha uma ótima noite.